Então, dando continuidade, ó, a gente vê que, além de eu mostrar o pronome relativo, o que especificamente, então eu mostrei para eles, né, como chegar à sua análise sintática. E eu sei que o Enem, muitas vezes, não vai pegar muito essa questão da análise sintática. Não vai ter questões perguntando sobre isso, mas eu preciso saber disso na minha produção de texto. Eu tenho que saber se eu posso usar isso ou não. Se eu posso usar esse pronome que com... eu posso usar o que substituindo o sujeito. Eu posso usar o que é pronome relativo acompanhando. Então eu tenho que saber disso. E eu mostrei para eles bem direitinho as 6 possibilidades que o pronome que ele pode assumir dentro de uma oração subordinada. Mas eu mostrei, claro, não só foi dizendo, olha, isso aqui tem função disso. Não. Eu mostrei o passo a passo, como chegar a isso. Então, pega a oração, o período composto e corta ele em pedaços, mostrando quem é a oração principal, quem é a oração subordinada, subordinada, adjetiva, e vai cortando e mostrando, olha, isso aqui faz referência a isso, então mostrando bem direitinho, passo a passo. Quando terminou a aula, aí eles conversando, né, a gente conversando, ficamos conversando, eles dizendo, agora ficou bem mais fácil. A gente sabia que era um pronome relativo, a gente sabia como chegar à resposta desse pronome relativo. Então, o pronome relativo, como os outros pronomes, também é material de produção de texto. Ele serve para isso, para evitar essas repetições, para facilitar retomadas de ideias, de sujeitos, né, principalmente de ideias, né, de uma oração para outra. Então, há essa necessidade, tá bom? Então, não é só eu saber responder, eu tenho que saber responder e saber responder o porquê. Não adianta eu ser a resposta, mas não sei explicar porquê. Então, para mim não vale. E a correção gramatical, eu tenho que saber. Claro, é claro, que você na hora da escrita, você não vai dizer assim, ó, esse A é craseado porque é o A regido do verbo, com o A que é artigo, você não vai dizer isso, mas você precisa saber o porquê, tá entendendo? Então eu sei que a crase está ali, porque um A pertence ao verbo, a regência verbal, e o outro é um artigo feminino, né? Então, isso aqui eu sei não vou explicar na redação. Eu sabendo disso aqui internamente, vou saber utilizar, tá bom? Então, essa correção gramatical que está lá na competência 1, ela tem que ser feita e tem que ser praticada, tá bom? Vamos adiante. Como eu disse, o tema, eu falei para vocês, né, essa questão do tema, é quando a gente lê o tema. Então, a delimitação do assunto. Pessoal, o tema ele traz um assunto. Digamos que o tema ele trata da questão, por exemplo. Deixa eu só pensar aqui. Pronto, do ano passado. O ano passado era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o tema é esse. Então, eu vou delimitar. Eu sei falar desse tema. Eu sei falar do tema. Delimitação do acesso ao cinema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nas classes baixas, nas pessoas com deficiência, nas pessoas com comorbidade ou alguma coisa que relaciona às pessoas mais velhas, pronto. Se eu sei, eu conheço a realidade dessa democratização nas classes inferiores, né, nas classes menos favorecidas, então pronto, eu vou me pegar isso aí, eu vou falar disso aí, porque eu conheço a realidade. Então não adianta eu ir falar lá das pessoas idosas que não têm acesso ao cinema se eu não conheço a realidade. Então delimitar o tema, o assunto, é isso aí. É você trazer o texto para perto de você, onde você sabe falar, tá bom? É delimitar esse assunto. A tipologia, eu já vim falar com vocês, a dissertação argumentativa. Então eu vou ter que seguir essa linha. Não é que não possa ter outro tipo de texto, né, outra tipologia dentro do meu texto dissertativo argumentativo. Pode. Agora a maioria tem que ser esse aqui, ó. A maioria tem que ser esse rapazinho aqui, porque se não for, automaticamente eu vou estar não atendendo a tipologia textual do texto da redação do Enem, tá bom? A estrutura, eu já tinha falado para vocês, né? Já tinha até dado uma canjazinha para você. É a microestrutura e a macroestrutura. Falei aula passada disso aqui, ó. Está aí.
Então, a microestrutura é tanto essa estrutura dentro dos parágrafos, dentro do texto, parágrafo por parágrafo, como a macroestrutura no sentido do texto todo, tá bom? Então tem que ter essa harmonia. Coesão e coerência, já falei também para vocês, né? Essa questão da repetição e ligação, então evitar essas repetições e usar bastante esses elementos de ligação, que são basicamente são as conjunções, mas aí já tem outros também, tem as preposições, os pronomes. Então tudo isso está ligado dentro da coerência e da coesão, tá bom? Correção gramatical, já tinha falado também, né? Essa questão da modalidade padrão. Modalidade padrão é essa que muitas vezes nos pega e pega para valer, viu? Porque a gente fala de um jeito e escreve de outro. Esse é o grande problema da língua portuguesa. Por isso nós chamamos, ou costumamos dizer que o português é difícil. A língua portuguesa é muito difícil, é muita regra. Mas o problema é que nós falamos fora da regra. Por isso que a gente acha difícil. Então, muitas vezes, se a gente falasse o mais próximo possível da escrita, tornaria bem fácil. Agora, eu não falo. Eu em casa não vou falar. Meus amigos não vão falar, então pronto. Fica difícil. Então, se você não tem esse discernimento bem claro e fala uma coisa e escrita é outra, vai dar trabalho a se adaptar a essa modalidade padrão. Mas se você já fala bem próximo do que você escreve, vai tirar de letra. Bom, então, essas são algumas estratégias, né, que não é nem estratégia, tá? Estratégia aí, escrita estratégia, né? Mas são alguns caminhos que a gente pode seguir, pode trilhar para chegar a uma redação com a nota satisfatória. Se não 1000, mas o mais próximo disso. Nós já tivemos no cursinho aqui 960, 920, 940, 900 pontos. E não foram poucas não, foram muitas notas. Acho que desde que a gente começou a trabalhar no ponto da ciência, né, já está com mais de 10 anos, pelo menos que eu participo, já existia há mais tempo, né, o ponto. Nossos alunos batem a casa dos 720. A grande maioria é de 720 para cima. Então, uma minoria, aqueles que realmente têm dificuldade, muitas dificuldades, é que ficam naquela casa dos 600 pontos, dos 500 e pouco. Então, essa dificuldade, muitas vezes, eles não procuram melhorar. Não procuram melhorar como? Não procuram fazer as redações, não procuram participar, não procuram os temas que a gente dá, não procura desenvolvê-los. Então, se ajudem também. Não é só olhar para minha cara, para de Pedro, para de Ranieri, para de Bruno, para de Adriele, para do professor de Química e ficar Paulo Filho, né? E ficar achando que vai aprender. Não vai não aprende não. Você não aprende só olhando para cá não. Tem que botar em prática. Não é à toa que acho que Pedro aí sempre está com vocês resolvendo questões, botando no passo a passo como é, porque tem que resolver. De que adianta eu saber a fórmula essa fórmula que Pedro passa aí de física se eu não boto em prática? Então é difícil. Quando você pratica exatamente igual a produção de texto, fica fácil. Automaticamente fica fácil de você resolver. Tá bom? Então, se você pratica a escrita, automaticamente a sua modalidade padrão vai ficar bem. Sua escrita vai ficar pronta da modalidade padrão. Vou dar outra dica que ajuda essa modalidade padrão. As redes sociais. Mas rede social pode tudo. Tá aí o problema. Achar que lá pode tudo. Tá entendendo? Então, mesmo podendo tudo, né, com relação à escrita, mas procure, ao utilizá-la, procure escrever corretamente, pontuar corretamente, se expressar corretamente. Quando você faz isso, você vai pegando o jeito da coisa. Quando eu fico muito preso e poder, não, vou falar aqui errado que pode mesmo, errado entre aspas, né? Vou falar errado aqui porque pode mesmo.
você vai se distanciando disso aqui, ó, da norma padrão. E quando você se distancia disso, escrever é um vício. É um vício mesmo. Se você escreve constantemente as palavras daquele jeito, quando você vai escrever se policiando, automaticamente você vai escrever daquela maneira. Porque você, de tanto treinar e escrever daquele jeito, pegou o jeito. Mesmo com esse cuidado, de muitas vezes, estou fazendo direitinho, fala-me Deus, eu escrevi essa palavra que não dá certo. Mas passa. O VC é um exemplo disso. Quantas redações você não pega com isso? Quantas redações você não pega com isso aqui, ó? Com o pra, no lugar do para. Muitas redações. Eu sei que você sabe que isso aqui não é pra, é para. Mas você faz porque você está habituado a escrever assim. Tá entendendo? Tanto habituado a escrever, quanto a falar. Você não vai dizer você vai pra onde? Você vai para onde, menino? Você diz vai pra onde? E o cabo vai nesse pra e vamos embora. Infelizmente é assim.